Bom dia! Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica. Aqui, ó, palavra de Deus. É o que nós mais amamos, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Uma palavra de direcionamento, uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de bênção sobre a nossa vida. E hoje, com certeza, não será diferente. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer ministrar a sua vida. Hoje você vai receber um princípio da palavra de Deus em nome de Jesus. Esse princípio vai te ajudar a terminar muito bem o seu ano e começar muito bem 2023. Nós estamos aqui firmes na rocha. Bom dia, Wagner Panucci. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Clair, Tátila. Hoje tem convidado aqui com a gente na família 659, um pastor aqui. Vão ser muito abençoados por Deus. Eu quero desejar já para você que está chegando aqui um bom dia. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que Deus gere vida aí dentro do seu coração através da palavra. Bom dia, pastor Warley Rosa. Que alegria estar contigo hoje nessa manhã. Bom dia, pastorzão. Tá me Perfeito, ouvindo bem perfeito. aí? Uau, que honra poder estar junto, que honra poder participar dessa live tão graciosa, Amém. cheia de Deus. Estamos juntos. Um beijo para esse povo lindo que nos Amém. assiste. Deus Pastor Warley, abençoe. uma alegria muito grande te receber aqui. Eu sei que para você é um grande esforço estar aqui nesses horários sempre críticos, né? O pastor Warley é pai de gêmeos, acabou de ter gêmeos aí. Olha aí, ó, Deus tem fortalecido, abençoado essa família. Graças a Deus, né? Que coisa boa, né? Que Deus abençoe muito a sua família, viu, pastor Warley? E ó, deixa eu só dar uma Amém. orientação para a turma aqui e a gente começa com a palavra. Então, pastor, a gente está todo dia aqui, nesses últimos dias do ano, dando a eles um princípio, né, para terminar bem o ano, e esse princípio também servindo para começar bem 2023. Estamos nessa jornada aqui do devocional já há alguns dias, já quase 500 dias, que a gente está diariamente Uau. aqui, exceto os fins de semana, né, compartilhando a palavra. Então hoje eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. E o interessante é o seguinte: mesmo com tantos dias sendo ministrada a palavra, ela se renova todos os dias e não tem uma família 659 igual a outra. Então, o alimento de hoje é Uau. para hoje. É para você utilizar hoje. Pastor Warley, pastor no Rio de Janeiro, vai se apresentar melhor aqui. Né? E, ó, o pastor no Rio de Janeiro, olha que coisa boa, né, gente? Hã? Vai se apresentar melhor para a gente aqui. E você com certeza vai ser muito abençoado pela palavra de Deus. Deixa eu fazer um pedido para você, ó. Nós estamos aqui com 41 pessoas ao vivo com a gente. Eu quero que hoje você me ajude a chegar nos 100 aí, 100 pessoas ao vivo, né, junto conosco. E aí, para isso, eu vou pedir uma gentileza para você. Eu vou pedir um favor para você. Compartilhe agora essa live com pelo menos 33 pessoas. Vem aqui, ó, nessa setinha aqui e compartilha com 33 pessoas. Se todo mundo fizer isso aí, a gente chega no 100 hoje. Vamos torcer aí junto. Vamos chegar em 100 pessoas ao vivo hoje aqui na família 659. Pastor Warley, fique à vontade, se apresente aí para a turma te conhecer. O pessoal já vai começar a seguir você também, né? Receber as bênçãos aí através do seu Instagram. Amém. Bênção, que tempo maravilhoso acordar pela manhã, já tendo uma palavra de Deus, uma direção do Espírito. Uau, isso aqui é maravilhoso e é uma honra para mim. Eu sou o pastor Warley, sou casado com a mulher mais Ó, linda do mundo, controversas, hein? pastor. Claro que tem mulheres preciosas aqui, eu tenho certeza, mas, né, para Claro que mim é. é a mulher mais linda do mundo, é a pastora Carla. Nós recentemente tivemos
dois gêmeos, o Davi e a Caris. Eles têm 1 mês e 3 dias. Nasceram dia 10 de novembro. Uma dádiva, algo que a gente vem orando e aguardando no Senhor. E chegou a hora de sermos agraciados por Deus. Estamos no Salmo 126, pastor. Isso resume a nossa vida. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, Nossa. ficamos como quem sonha. E a gente está nessa palavra, né? Muito felizes, sem conseguir expressar em palavras a nossa Amém. gratidão ao Amém. Senhor. Uma bênção. Somos pastores na Igreja Metodista Central em Teresópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, a Muito cidade que emana bonita mesmo a leite e mel, cidade, né, hein? pastor? Linda demais. Essa cidade é maravilhosa, sou suspeito. E fica aqui também o nosso abraço da igreja, da pastora, para todos vocês aqui. Uma honra poder compartilhar aquilo que Deus Amém. tem A falado honra é conosco, nossa. pastor. A honra é nossa, Bênção demais. pastor. Com certeza vamos ser muito abençoados nessa manhã. Amém. Pode, Eu manda posso bala. seguir então, Fique à pastorzão? vontade. Maravilha. Glória a Deus. Eu quero dividir com você aquilo que, obviamente, eu estou vivendo mais intensamente nesses dias, o que Deus tem falado muito ao meu coração. E para isso eu queria ler um versículo apenas, que possa ser a marca dessa manhã, desse dia, desse tempo. E está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Talvez até um pouco diferente do que você possa ter imaginado. Deus tem falado comigo sobre um aspecto. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Alguém que possa, Isso. quem saiba escrever aqui no chat, né, a referência bíblica para que a gente tenha um destaque, para que todos possam acompanhar. Um versículo apenas. Mais uma vez, 2 Coríntios 4, versículo 7 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Essa é a palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele, na sua essência, ele está dizendo que está fazendo uma analogia, né, muito poderosa. Está falando que a manifestação do poder de Deus, né, frente também à limitação humana, à limitação natural, porque na verdade Deus escolheu derramar o seu poder e manifestar o seu poder através de nós, seres que são limitados, e como diz o texto, para que a excelência do poder não venha e não seja de nós mesmos, mas que venha e seja totalmente para a glória de Deus. Essa é a essência, né, do texto. Mas o que eu quero frisar com você aqui é o início do que nós acabamos de ler. Temos um tesouro em vaso de barro. Como Deus tem falado comigo, e assim de uma forma muito prática, no dia a dia, a respeito desse princípio. Claro que nós somos o barro, nós somos o vaso. Isso é muito notório para nós. Aquilo que é frágil, aquilo que é um produto extraído da terra, o que passou até mesmo por um processo para se tornar um vaso. Porém, não tem muito valor em si, não tem grande destaque em si mesmo, é apenas um vaso. Mas, que a Bíblia está dizendo, porém, carrega em si um poderoso tesouro. Então, se nós colocássemos então um princípio, ou melhor, mais um princípio, agregando nessa imensidão que aqui já foi ministrado, com certeza, poderosamente, mais um princípio que precisamos para terminar bem 2022 e seguir 2023, é termos a consciência do que carregamos, pastor. Nós precisamos ter a consciência do que nós carregamos. Isso parece ser um tanto quanto óbvio, mas eu não sei se na prática verdadeiramente é. Antigamente, pastor, quando se tinha um tesouro, se enterrava. Escondia o tesouro na terra, né? Ou na areia.
parecendo, não sei, mas que o homem estava buscando as suas próprias origens espirituais, ainda que não de maneira totalmente assertiva. Tesouro, terra, tesouro, barro. Mas esse tesouro que estamos tratando aqui não é um tesouro físico, é um tesouro espiritual. E não foi dado a nós para ser escondido, mas para ser manifesto. Nós temos um tesouro. Eu amo Lucas 17:21, que diz que o reino de Deus está dentro de nós. O que precisa para que esse reino aconteça? Manifestarmos aquilo que Deus depositou dentro de nós. Deus não nos chamou para ser apenas vaso e ponto final. Deus nos chamou para sermos vasos que carregam dentro de si um grande e poderoso tesouro. A presença do Senhor, a glória do Senhor. Nós somos portadores da presença. Nós somos portadores da glória de Deus. E essa glória, esse tesouro poderoso precisa nos guiar, precisa, né? Essa presença precisa nos conduzir, nos instruir, e por isso nós estamos aqui nessa manhã, para manifestar esse tesouro, uns para com os outros, porque o que temos dentro de nós transforma o que está fora. Ou seja, se tivermos a consciência do que temos em nós, até mesmo as circunstâncias jamais nos abalarão. E se a gente seguir o texto, né, pastor, a gente vai ver que o apóstolo Paulo começa a citar algumas lutas que ele viveu, e ele vai estar dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Ou seja, com a consciência de um tesouro que está dentro de nós, com essa presença poderosa, nós jamais seremos abalados. Notícias das quais ainda possam vir nesses 18 dias que ainda restam, né? Que ainda faltam para terminar o ano, um ano inteiro que está por vir, né? Notícias, situações que tendem a nos abalar, e isso é constante na nossa vida, mas se tivermos uma consciência de que somos barro, somos vaso, porém carregamos uma glória, uma presença dentro de nós, nós jamais seremos abalados. Notícias terrenas não nos governarão. Nós estaremos centrados naquilo que temos dentro de nós, o governador de tudo e de todos, independente das circunstâncias, das questões naturais. Nós sabemos que quem governa, quem age, quem faz, quem realiza, é aquele que habita dentro de nós. Eu amo, pastor, nesse sentido, o que está escrito em Marcos 4, e todos aqui conhecem muito bem. Marcos 4 está dizendo quando Jesus ele está querendo fazer com que os discípulos vivam um novo nível de espiritualidade, de fé, de tudo. E ele convida a esses discípulos a saírem de uma margem e ir para outra. E naquele barco ele toma o seu travesseiro, Jesus toma o seu travesseiro e vai para a polpa dormir. Enquanto no meio do trajeto vem a tempestade, os discípulos acordam Jesus desesperados: o senhor não está vendo o que está acontecendo? E Jesus acorda e diz para ele: olha, vocês têm pouca fé. E ele repreende o mar, e ali a quietude daquele vento, daquela tempestade, cessa imediatamente. O que eu acho lindo é que Jesus tem plena consciência do que ele carrega. E em circunstâncias que humanamente o fariam, na lógica humana, desesperar, ele sabia que ele carregava a presença de Deus, a saber que ele era o próprio Deus também. Mas, como um homem, ele continha dentro de si, ele carregava a presença de Deus, ele carregava o propósito de Deus dentro de si, ele carregava a autoridade do Espírito dentro de si, e ele saberia que se até esse barco viesse a pique, não foi o caso, a vida dele estaria plenamente garantida, porque aquilo que ele carrega, o propósito que ele carrega, garantia todas as coisas. E muitas vezes nos falta essa consciência. Sabemos intelectualmente, mas na prática, muitas vezes não conseguimos
ter essa convicção de que há em nós uma presença, e se há uma presença em nós, qualquer coisa pode ser redimensionada, refeita, transformada, qualquer ambiente natural pode ser transformado por aquilo que nós temos dentro. E é lindo que quando nós temos essa consciência, pessoas à nossa volta também vão ser afetadas por aquilo que a gente carrega. Os discípulos foram tocados. E, na verdade, quantas pessoas passam por nós dia a dia, convivem com a gente, e às vezes a gente olha com uma ótica tão natural. São pessoas do nosso trabalho, são pessoas que, né, moram do nosso lado, e a gente tem uma ótica natural e a gente esquece que a gente carrega algo que é transformador. Ou seja, pessoas que estão à nossa volta com a consciência do que a gente carrega precisam ser afetados, tocados, transformados pela glória de Deus. O que nós carregamos? O que você tem carregado, meu irmão, minha irmã? Não queremos e não podemos ser apenas um barro oco. Tem um tesouro para ser carregado e ser manifesto. Diante da fome do deserto, junto dos discípulos e Jesus pregando, a hora avançou. E aí os discípulos, olha, Jesus, despede todo mundo, porque não tem nem dinheiro nem onde comprar comida. E Jesus está perguntando para eles, o que vocês carregam? O que vocês têm? Dê vocês de comer. E apenas um menino, pastor, apenas um menino carregava algo. Um menino. Somente um menino carregava 5 pães e 2 peixinhos. E aquilo que aquele menino carregava foi suficiente para sustentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí eu te pergunto também, o que você carrega e manifesta tem sido suficiente onde você está? Tem faltado alguma coisa? O que nós estamos carregando, e não é só carregar, é manifestar. E aqui eu queria compartilhar 2 experiências que a gente pode, de maneira muito rápida e talvez prática. Eu, uma vez, estava indo ao supermercado e fui de carro, errei a rua do supermercado de uma cidade tão pequena como a minha. Nós temos menos de 200.000 pessoas, Nossa, a cidade toda menor se que a conhece minha, então. praticamente. Eu não Menor que a sei minha. quantos... né? E eu errei uma rua que eu faço isso sempre, e lógico. E eu dei a volta, um quarteirão, e voltei agora na rua lateral do supermercado, onde também tem alguns estacionamentos do supermercado. E ao parar, eu vi na mão contrária alguém querendo parar na mesma vaga que eu. Só que a vaga estava do meu lado e eu estava muito mais perto. Mas eu olhei aquele carro parado e eu pus a cabeça para fora e falei, você quer parar nessa vaga aqui? Que estava do meu lado. E aí a pessoa fez assim como quem diz, Eu falei, pode parar, eu vou procurar outra vaga. E aí eu saí, esse rapaz entrou na vaga, eu consegui uma outra, e ele ficou me esperando. Eu tinha que passar por ele para ir para o supermercado. E ao passar por ele, eu falei assim, olha, se todo o problema do mundo fosse esse, seria fácil de resolver, né? Ele falou assim, poxa, eu quero falar contigo. Eu nunca vivi isso. Alguém que tinha uma vaga e que saiu quase que de dentro da vaga para me ceder. Eu nunca vi isso. Eu falei assim, olha, amigo, qual o seu nome? Aí ele falou. Eu disse assim, olha, eu vivo um princípio da semeadura. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Se eu plantar abóbora, eu não vou colher abacate. Eu vou colher abóbora. Eu estou plantando na sua vida. E eu vou colher. E você também vai. E aquilo tocou tão fortemente a vida daquele homem que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu a cumprimentei e atravessei a rua no sentido do mercado. E o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu toquei esse homem. E a minha vontade era de voltar. Eu falei, Deus, eu posso voltar? Eu preciso falar mais do Senhor para a vida dele. Eu posso voltar? E o Espírito Santo não falava nada. E eu desesperado andando ao supermercado. E eu, Deus, deixa eu voltar. O Senhor falou que está tocando a vida dele. Isso pulsa dentro de mim. Deixa eu voltar. E o Espírito Santo não falou mais nada. E eu peguei tudo que tinha. A última coisa era o pão. E daqui a pouco eu senti alguém tocar nas minhas costas. E eu olhei e era ele. E ele falou para mim, olha, eu não me entenda mal, tá? Eu sou homem mesmo, não sou nada diferente disso, porque, né, aquele cara... Eu falei, não, fica tranquilo, eu olhei a aliança, eu falei, olha, você é casado, não é? Ele é, eu também sou, então converse comigo tranquilo. E aí ele riu,
E ali ele falou assim, olha, eu queria conversar com você, porque aquilo que você falou lá fora, uma frase, aquilo mexeu comigo e eu preciso conversar mais com você. E eu fiquei 40 minutos ali dentro do supermercado, a minha esposa mandando mensagem, cadê o pão, amor? E aí eu falei, amor, segura aí, 40 minutos. E falando do amor de Deus ali e tal, tal. Peguei o telefone dele e ficamos de marcar, ele não era da cidade. Ele estava ali a trabalho e voltaria na outra semana. Uma semana depois ele me liga, dizendo, olha, eu preciso falar com você, eu estou desesperado. Eu estou com medo de contar o que eu estou vivendo para minha esposa. E eu queria saber se eu estou ficando doido ou não. Eu falei, me conta. Ele, eu estou compartilhando para todos os meus amigos aquilo que eu vivia em Teresópolis naquele dia. Porque eu encontrei alguém que falou algo para mim, que aquilo tocou dentro de mim. Eu nunca vivi, nunca senti isso. Eu nem sei o que que é. E à medida que eu vou compartilhando aquilo que aconteceu, aquela história, os meus amigos, que também não entendem como eu o que está acontecendo, começam a ser tocados por aquilo que eu fui naquele dia. E pessoas começam a serem transformadas. Um amigo meu estava indo fazer uma besteira, trair a sua esposa, e ele veio encontrar comigo, eu comecei a contar aquela história para ele. E ele desistiu de fazer a burrada que ele ia fazer. Porque aquela história que eu contei para ele começou a afetar a vida dele. Ele falou assim, cara, eu preciso disso que você tem. E ele foi contando, eu não sei o que está acontecendo, o que, que é isso? O que, que eu tenho? O que, que eu não tinha? Agora eu tenho, e as pessoas estão vendo que eu tenho e desejam. E ele falou assim, e o mais interessante, ele contou uma série de coisas, e ele falou assim, o mais interessante é que eu era praticamente um alcoólatra, porque todos os dias eu saía do trabalho e precisava beber, e chegava em casa embriagado. Isso é a minha vida toda, desde que eu me entendo por garoto, é assim. E a partir daquele dia, eu nunca mais consegui beber. O que que eu tenho? Qual é o meu problema? Ele falou assim, e eu disse para ele, você não tem um problema. Você recebeu a presença de um Deus que está te transformando e você nem sabe, cara. E ele já está compartilhando Jesus sem ao menos saber que recebeu Jesus. A nossa vida é guiada, né, pelo Espírito, e quando nós temos a consciência do que temos, nós entramos em lugares que talvez para alguns seriam um lugar para fazer compra. Mas aqueles que carregam a presença entram ali para fazer discípulo, para transformar pessoas. Entram ali para transformar em ambientes para a glória de Deus. E tantas coisas que não caberia, né, aqui, não daria tempo para a gente compartilhar. E a última foi o episódio mais recente. Como eu falei, nós tivemos a Caris e o Davi no dia 10 de novembro. E a Caris, até a nossa gravidez, não teria o nome de Caris, seria Zoe, que no original seria Zoé, a vida de Deus, né? E um dia, ainda na gravidez, acordamos, eu e minha esposa pela manhã, e eu falei para ela, eu preciso falar com você sobre a nossa filha. E ela falou assim, eu também preciso falar contigo sobre a nossa filha. E eu falei, olha, eu quero falar sobre o nome, ela também sobre o nome, é o assunto. E eu falei, Deus falou comigo nessa manhã, quando eu acordei, que não é Zoe, é Caris. E a minha esposa, Deus falou comigo que não é Zoe, é Caris. Caris no original, Caris no original é a graça de Deus. Se você procurar graça de Deus no original, está escrito lá, Caris. E assim estabelecemos. E eles nasceram no dia 10, ela nasceu um pouco abaixo do peso, 1,925, e o limite é 2 quilos. Abaixo disso tem que ficar na UTI. A Carla também teve eclâmpsia, ficou internadinha e tal, mas ficou tudo bem. E a Caris foi então para UTI 1, que é o padrão. Todos que vão ficam monitorados na 1. Se tiver tudo bem, vão para a unidade intensiva 2, que é um tratamento um pouco mais tranquilo. Na 1 são aqueles casos gravíssimos. E ela passou por lá e ficou lá, sem ter nenhum problema. Não usou nenhum dispositivo respiratório, nada. Só para ganhar peso. E ali ela ficou alguns dias, bons dias. E na lógica era, por que minha filha está aqui? Em casos muito graves, onde bebês recém-nascidos ligados a 4, 5 aparelhos, 20 fios, casos muito graves. E a gente ali visitando a nossa filha, olhando para um lado, vendo o bebê em estado crítico. Do outro lado, outro bebê em estado crítico, e assim toda a volta. E eu conversava com todos os pais, pro lado de fora, e todo mundo dizia, qual é o problema da sua filha? Não tem nada, ela só está ali para ganhar peso. Por que ela está aqui até agora, o pai?
Você tem que ver isso. E um dia eu saí meio que, gente, tá acontecendo alguma coisa. Todo mundo dizendo que a minha filha está mais tempo do que devia no UTI 1. E eu entrei e eu peguei ela no colo e eu falei, Deus, qual é o propósito? Qual é o propósito da minha filha estar aqui tantos dias sem lógica humana? E Deus falou comigo e eu urrei de chorar. Deus falou comigo, olha, eu mandei você colocar o nome dela de Caris, porque ela aqui está manifestando a minha graça. Eu pus ela aqui porque a minha graça precisa ser manifesta nesse lugar. Há uma necessidade da graça de Deus vir sobre esse lugar. Deus estava dizendo para mim, ela já carrega algo da minha presença e eu nos primeiros dias de vida dela já quero manifestar aquilo que ela carrega. Para encurtar a conversa e a gente não ir muito longe. As pessoas, os bebês que estavam do lado dela, eu comecei a orar por esses bebês ali. E aí, após esse momento de Deus falar comigo, eu encontrei com os pais desses bebês que eu não conhecia. E tive a oportunidade de orar com eles. E dizendo, olha, Deus tem um propósito, Deus vai fazer algo lindo. E o pai falou assim, olha, eu vi você e sua esposa amamentando a sua filha. O caso do meu filho é tão grave, tão grave, tão grave, que eu não sei nem se eu vou conseguir um dia ver essa cena, minha esposa dando de mamar para ele. E eu falei assim, vai, porque a presença de Deus, a graça de Deus está dentro dessa UTI. E a Caris, uns 2 dias depois desse episódio, ela saiu para a unidade 2. Só que antes, Deus foi tirando e removendo todos esses em estado gravíssimo, sem perspectiva nenhuma. Também saíram para a unidade 2. E aqueles casos gravíssimos foram sendo liberados. Ela foi para a unidade 2 e lá tinha uma ala dentro dessa unidade. E mais 5 incubadoras em volta dela. E ela ficou ali bons dias, mas no dia de sair, eu filmei todos aqueles casos que eram muito graves, principalmente em detrimento do dela, que não tinha nada. Todos eles foram liberados primeiro. Todos os bebês saíram primeiro. E quando não tinha mais nenhum bebê na ala dela, ela foi liberada. E o Espírito Santo falando para mim, ela carrega a minha graça. Então, onde ela estiver, a graça de Deus vai ser manifesta. Eu te pergunto, um bebê de 1 dia já manifestou o que carregava? O que eu e você precisamos fazer para manifestar o que carregamos? Se nós queremos um 2022, o restante, ou 2023 que está chegando, para caminharmos bem e recebermos tudo que tem de Deus, nós precisamos transbordar primeiro daquilo que nós temos. Quem talvez não carrega nada de si mesmo, não carrega essa glória de Deus, tem a oportunidade de se voltar para esse Deus e esperar dele tudo aquilo que ele já prometeu sobre a nossa vida para viver algo extraordinário. É isso. Nós precisamos ter a consciência do que carregamos, pastor. E que seja assim, para a glória de Deus. Você que chegou agora e de repente não ouviu toda a ministração, quero desafiar você a ouvir essa ministração. Vai ficar aqui no Instagram, mas também vai ser publicado no nosso grupo lá do WhatsApp, né? O link do YouTube para você compartilhar. E, pastor, sinto aqui no meu coração uma graça de Deus para trazer cura. E antes, né, de finalizar e de ter um momento final, de orar por outros propósitos, eu queria orar especificamente agora, nesse momento, por cura. Enquanto o senhor compartilhava esse testemunho aí sobre a sua filha, Caris, né, falando sobre a graça de Deus, eu sentia o Espírito Santo ministrando no meu coração que ele deseja liberar dessa graça nessa manhã sobre a sua vida agora. Eu gostaria que você orasse comigo aqui. Onde você estiver, se você puder parar um minuto, fechar seus olhos. Sobre a sua vida agora, a graça de Deus estará sendo manifesta. No nome de Jesus, toda enfermidade, toda tristeza da alma, dores no corpo, em nome de Jesus, que essa da alma, enfermidade do corpo, venha se dissolver e desaparecer. Nós damos uma ordem agora a todo câncer, toda célula cancerígena, que ela venha nesse momento ser anulada, morta, destruída desse corpo. Eu também dou uma ordem que essa cabeça agora cesse essa dor. Em nome de Jesus.
Senhor Deus, que o Senhor venha renovar essa cabeça agora, esse crânio. Senhor Deus, eu declaro agora a cura do Senhor. Também, Senhor Deus, sobre esse coração, eu declaro a cura do Senhor, Pai. Senhor Deus, sobre essas artérias, eu declaro agora a cura do Senhor. Sobre essa vista, Senhor, esses olhos, eu declaro a tua cura, Senhor. Sobre esse pé, Senhor Deus, essa perna direita, eu peço ao Senhor agora, libera da tua graça e traz da sua cura. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor Deus, traga os devidos frutos agora, Senhor Deus, de salvação sobre as pessoas que estão aqui, nossos amigos e familiares, Pai, que ainda não conhecem o Senhor. Eu declaro uma manhã de salvação sobre a vida deles. Meu Deus, eu declaro nessa manhã pessoas voltando para ti, Senhor, reconciliando-se contigo. Senhor Deus, famílias inteiras, Senhor Deus. Eu vejo nesse momento famílias inteiras dobradas aos seus joelhos no altar. O Senhor está dizendo no meu coração, estou trazendo famílias inteiras de volta para minha casa, de volta para minha presença. O Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor Deus, e libera da sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem sentiu aí a presença do Espírito Santo tocando a sua vida? Eu senti essa presença aqui muito forte sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu creio que Deus liberou milagres aqui. Eu quero receber o seu testemunho. Vamos compartilhar hoje aí os seus testemunhos. Eu tenho certeza que Deus trouxe cura sobre vidas hoje, aqui em nome de Jesus. Pastor Warley, nós vamos ter mais uma oração. Vamos orar por mais algumas vidas aqui. Se há pessoas que queiram também compartilhar alguns pedidos de oração, pode compartilhar, tá bom? Nós vamos seguir orando por você. Eu vou colocar aqui nos comentários, o código que eu libero toda manhã, tá? Então, quem tem anotado aí, pega o código, anota ele. No final do ano eu vou te dar um presente, uma recompensa. Então, anota o código. E o princípio de hoje é ter consciência do que carregamos. Esse é o princípio de hoje. Ter consciência do que carregamos. E eu já quero te agradecer, Pastor Warley, de todo o coração, né, pela sua participação aqui com a gente. Que Deus abençoe aí essa igreja linda, nessa cidade abençoada por Deus aí, né, Teresópolis. Eu brinquei com você da cidade, você falou que é uma cidade pequena, Teresópolis, 200 mil habitantes. A minha tem 19 mil, eu soube que aumentou agora. Era 17, agora é 19. Uau, graças a Deus, está aumentando a cidade. Nem sabia. Está aumentando a cidade aqui. É difícil errar a rua, pastor, mas às vezes acontece também. O que acontece? É mesmo? Isso aí, pô. Uau. Então tá bom, nós vamos fazer mais uma oração. Vou pedir ao pastor Warley para orar por nós, abençoando a sua vida. E tem alguns pedidos que o pessoal tem compartilhado, né, para a gente estar orando também. E a minha gratidão, pastor. Honra é minha, viu, pastor? Honra minha. Vamos orar. Glória a Deus, vamos orar. Vamos Amém, orar. Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra nos instrui. Obrigado porque a tua presença é tão graciosa, habita dentro de nós, um Deus que é eterno. O princípio e o fim está dentro de nós. Te agradecemos por isso. E aqui, Deus, nos colocamos também, Senhor, para clamar, Deus, sobre todos os pedidos que aqui foram relatados, há necessidades, há causas que para os homens talvez sejam impossíveis, mas para Deus tudo é possível. E para nós tudo é possível, Senhor, em Ti. Deus, nós cremos que o Senhor é Deus de milagre, é Deus de favor, é Deus da justiça, é Deus que faz aquilo, Senhor, que nós necessitamos, e nós te pedimos que estas causas, esses pedidos, esses alvos, essas necessidades sejam agora contempladas em nome de Jesus. Que seja, Senhor, a tua mão poderosa, Senhor, entregando presentes espirituais para a vida deste homem, desta mulher. Toma, Senhor, essa casa, toma, Senhor, esse ministério.
Deus, que o Senhor derrame o teu favor, que o Senhor derrame uma unção nova, restaurando aquele que está abatido, o cansado, o enfraquecido. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a vida, abençoamos o corpo, a alma, o espírito, a família. Declaramos essas causas que estão emperradas, causas na justiça, causas, Senhor, que estão paralisadas, que estão esquecidas. Tu és o justo juiz, tu és o nosso advogado. Que o Senhor esteja, Senhor, trazendo luz, tirando, Senhor, debaixo, Deus, de tantos papéis esquecidos, as causas do teu povo e julgando favoravelmente, porque tu és a nossa justiça. Nós, Senhor, abençoamos, Senhor, a cada ministério aqui presente, uma unção renovada, este cajado do qual o Senhor entregou, que não seja negligenciado, mas que seja, Senhor, para a glória do teu nome executado. Ah, Deus, nós abençoamos a vida dos teus filhos e filhas. E que nesta manhã eles recebam tanta graça, tanta manifestação do teu poder, que eles possam viver um dia na consciência plena de que eles carregam a glória de Deus. E por onde passarem, ali haja um rastro do mover profético do teu Espírito, tocando vidas, estabelecendo ambientes da tua presença. Nós, Senhor, declaramos e abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, estão convidados para estar amanhã também, 6h59. Você que ainda não está no grupo do WhatsApp, você pode entrar. Vou colocar o link aí no Stories para você participar, ter acesso às gravações. Pastor, vou te chamar mais vezes, hein? Senão esse ano, no ano que vem, né, 2023 aí, tamo junto também. Um abraço aí para a sua família e para essa igreja linda aí. Um prazer. Amém. Um beijo, povo de Deus. E ó, segue lá o pastor Warley. Começa a seguir ele, Warley Rosa. Deus abençoe, meu querido. Isso. Um beijo grande. Deus abençoe.